Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por mais essa manhã contigo, que possamos aproveitar bem este tempo que iniciamos. Que o Senhor possa nos conceder a graça de estarmos mais próximos, mais preparados para nos achegarmos mais a Ti, Senhor. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, porque esse tempo pertence também à caminhada dela na obediência a Deus. Que nós possamos também ser inspirados por José e Maria nessa caminhada da esperança. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos nessa reflexão. As leituras que a igreja hoje nos traz estão no livro de Isaías. Durante essa semana falaremos mais sobre o profeta Isaías, um grande profeta para nossa igreja. Está em Isaías 4, do 2 ao 6, o Salmo é o 121, 122 e o Evangelho está em Mateus 8, do 5 ao 11. Lembrando que estamos iniciando o Advento. Ontem, iniciamos o Advento, estamos na primeira semana e o Advento é o tempo da preparação, é o tempo de esperarmos nos preparando. Não esperarmos passivamente, mas esperarmos nos preparando intencionalmente para o momento da chegada do próprio Deus. O Deus que vem até nós através de Jesus. Então, entramos nesse tempo de preparação e um tempo de esperança também. O profeta vai falar sobre esse tempo, por isso ele está nessa leitura para hoje. E o Espírito Santo toca no meu coração a partir desse estudo. Decida pela melhor parte. Decida pela melhor parte. Olha como Deus sempre está reforçando a importância da nossa decisão, a importância da nossa intenção. Seguir o fluxo comum do mundo é não nos prepararmos para caminhar com Deus. O fluxo do mundo, ele não vai para lugar nenhum. Para caminharmos, para chegarmos a Deus, nós precisamos ter uma intenção na nossa caminhada. Uma intenção diária e maior parte do tempo. Ela não é fácil. Acordar cedo para fazer a leitura, acordar cedo para fazer a sua oração, deixar de lado muitas vezes uma coisa particular, pessoal, para ir poder partilhar com alguém alguma coisa, deixar uma parte do seu tempo para evangelizar, isso não é fácil. Mas se o nosso tempo foi feito por Deus, por que dedicamos tão pouco tempo a Ele? Vamos nos preparar. O Advento é a espera, é a preparação mesmo, é arrumar a casa. Tanto nossa casa externa, e eu não estou falando de enfeite de Natal, embora eu goste muito, mas não é a nossa casa externa apenas, mas de modo muito especial, o nosso coração, que é a casa, é morada do Senhor. Esse tem que ser preparado, porque eu não vou alcançar as pessoas simplesmente com palavras. Primeiro eu vou alcançar as pessoas, sendo a transformação que Deus espera de todos nós. Na primeira leitura, então, o profeta Isaías, ele está falando sobre o tempo do Messias, tempos messiânicos, o tempo em que o Filho de Deus virá. E hoje a gente sabe mais claramente sobre isso. Ele está realmente profetizando a vinda de Jesus. Então, nessa leitura, o profeta vai alertar seu povo que eles precisam de purificação.
Eles precisam se purificar porque o esplendor e a glória de Deus virá. A glória de Deus virá. Eles estavam passando tempos não tão fáceis. Mas o profeta está dizendo, prepara, se purifica, santifica a sua vida, porque a glória de Deus virá. Ele está falando que eles estão num tempo difícil, mas ele está apontando para a esperança. O advento nos aponta para a esperança. Isso que nós precisamos cultivar todos os dias na nossa casa. E como é bonito, né? Desde lá, o tempo de Isaías é mais de 700 anos de Cristo. E ele já está dizendo para nós, quanto tempo depois? 3.000 anos depois. Ele está dizendo para nós, prepara, purifica, santifica, porque a glória de Deus virá. Jesus virá. Hoje nós já sabemos que é isso. Porque ele fala, se mantenham firmes, porque todos são chamados a ser santos. O Senhor lavará as suas imundícies. É essa promessa que ele está fazendo. O Senhor lavará as suas imundícies, apagará as manchas de sangue, as manchas do pecado, com o espírito de justiça e com fogo. O profeta, então, ele vê as dificuldades que virão. Ele está dizendo, a glória de Deus virá, mas as dificuldades também virão. E por isso precisamos ser fortes, nos render ao amor de Deus, para que a gente encontre um grande motivo para mudar a nossa vida. Então, ele vê as dificuldades, mas ele quer focar na esperança de tempos melhores. A intervenção de Deus na nossa vida, ela transforma, muda nosso caminho. E ele está sempre pronto para nós. E o profeta está dizendo, então, é hora de você se preparar para ele. E a palavra toda está dizendo, em Mateus também nós vamos ver, é hora de prepararmos para recebê-lo. Deus vai cuidar o profeta ainda diz que Deus vai cuidar do povo com a nuvem de dia e com o fogo de noite. A nuvem de dia, gente, era região de deserto. Uma nuvem no céu era um refrigério. E Deus é esse refrigério no nosso dia. E à noite, na escuridão, né? Em que não eram agraciados com energia elétrica, né? Com tanta tecnologia, um fogo naquele tempo era a luz na treva. Eram as trevas dominando um tempo e que a luz chega e dissipa a noite. E que alegria ouvir essa palavra, fazer essa reflexão. Porque o profeta está dizendo para aquele povo e para nós, o Messias virá. Nesses tempos, então, sejamos vigilantes, porque Jesus virá. E o advento é um alerta também, para vigiarmos esse momento. Vigiarmos nossa casa, façamos nossa parte. Deus vai nos honrar. Nossa parte pode estar, nossa vida pode estar passando por momentos complicados, tribulados, né? Como aquele povo também passava. Mas o profeta está dando a esperança. Que o melhor de Deus está por vir. A bênção de Deus virá, Deus nos honrará. Então, que a gente possa passar com sabedoria por esses tempos que estamos vivendo. Aí Davi vai falar no Salmo, o rei Davi vai nos dizer, vamos subir à casa do Senhor, que alegria, alegres vamos à casa do Pai, alegres. A alegria de ir para as coisas de Deus, ela marca a decisão de uma conversão. É difícil, mas vamos alegres à casa dele. Sigamos alegres as suas leis, sigamos
alegres os desígnios dele para nós. Não é uma decisão fácil, meu irmão, minha irmã, não é. Mas hoje eu entendo que é a única possível, é a única que me revela esperança. Se olharmos para o mundo, meu Deus, será que naturalmente virá um alento no meu coração? Não, o mundo está difícil, quanta notícia ruim. Mas não é esse olhar que eu quero ter. Eu quero decidir olhar para a melhor parte. E a melhor parte está entre nós, disponível. Basta decidirmos caminhar nessa promessa, caminharmos para o paraíso, caminharmos para a vida eterna. Eu escolho crer nisso. Escolhe comigo. Queremos todos estar juntos no reino do céu. Ele está para todos. O convite do banquete é para todos. Nós vamos estar no grupo dos que aceitaram ou do grupo dos que não aceitaram? Eu quero estar no grupo dos que aceitaram e se prepararam para o grande banquete. No Evangelho, Mateus vai nos narrar uma passagem que a gente repete ela. Ela é tão importante que a gente repete ela em toda a missa. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salva. Mateus vai narrar o momento em que Jesus está ali em sinais de cura, né? Nesse ministério na Galileia em que ele já dá os sinais de cura. Esse tempo inicial da sua vida missionária. Então, ele tem ali nessa passagem, nesse contexto, ele tem já 3 sinais: a cura de um leproso, a cura de um gentio e esse pedido do centurião. Um centurião chega até Jesus e fala: Senhor, eu tenho um servo e ele está muito mal, está paralítico. E ele pede. Olha só, o centurião era um soldado romano, um pagão. E esse centurião, ele nos dá uma lição. Ele não era seguidor de Jesus, mas ele começa a perceber, provavelmente ele era dos soldados que perseguia Jesus, né? Que caminhava ali, perseguia no sentido, daqueles soldados que acompanhavam o movimento de Jesus, e começou a ser tocado pela presença de Jesus. Então esse soldado, ele dá uma declaração de que ele crê. Ele declara que crê que Jesus, ele é o Filho de Deus e ele pode tudo. Olha só, ele pede: meu servo está de cama, paralítico, sofre. Jesus disse: eu irei lá, eu vou curá-lo. E aí vem a profissão de fé que mais emocionou Jesus. E ele fala que depois ele fala com admiração, né? Jesus fala. Por quê? Porque o centurião fala assim: não, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu não sou digno. E aí o centurião fala para Jesus: dizei uma só palavra e meu servo será salvo. Na missa a gente fala: e serei salvo. Que coisa mais linda, que admirável fé. Dizer, ele estava ali, ele não estava pedindo para ele, né? Ele estava pedindo para alguém. Ele estava pedindo para aquele que para aquele que não fez parte da sua caminhada, porque eles adoravam a deuses, né? Então ele pede para Jesus. Ele fala que não é digno. Não é digno. Gente,
se não somos nós que temos hoje que dizer isso, eu não sou digna, Senhor, que entre em minha morada. Mas digam a sua palavra e eu vou ser salva. E o meu irmão vai ser salvo. Peça pelo irmão, como esse centurião um dia pediu: Senhor, visita a minha amiga. Através da sua palavra. Diga apenas uma palavra e ela vai ser salva. E Jesus se admirou. E que alegria pensar que as nossas decisões podem admirar, alegrar Jesus. Que a nossa conversão verdadeira, ela possa causar alegria no céu. Que as nossas escolhas possam deixar Jesus feliz, deixar Deus feliz, de dizer, nossa, tá indo bem. E aí Jesus, então, ali mesmo, ele cura. Mas antes de curar, ele diz, em verdade, eu nunca vi uma fé tão grande. E Jesus, então, cura. Ai, gente, que Deus maravilhoso nós temos. E a palavra ainda diz, multidões virão e se assentarão no reino de Deus, porque creram na palavra. Creram que assim como na primeira leitura o profeta nos chama à esperança, né? Jesus também nos chama à esperança, nos trazendo esse centurião que nada tinha de caminhada com Jesus, mas que creu verdadeiramente que ele era capaz de transformar toda a sua casa. Que essa esperança nos invada hoje. Que nesse tempo do advento nós possamos preparar toda essa mudança, toda essa transformação, toda essa purificação que Deus quer fazer na nossa vida. Decida pela melhor parte. E a melhor parte é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.